Bom, eu quero voltar atrás sobre uma opinião que eu tive aqui sobre um shorts publicado aqui no canal, que o Brandão fez de uma música que ele estava um pouco insatisfeito com a cena do trap. Falou ali que os funkeiros, depois que chegou no trap, ficou um pouco chato. Eu particularmente entendo como insatisfação porque eu não vejo isso muito do ponto de ataque, né? Parece que ele escreveu essa faixa ali meio que pensando alto, mas já sabendo o efeito que ia surtir, porque logo na mesma faixa ele fala sobre o ego dos MCs que são muito frágil. Eu vi um pessoal comentando na internet aí que pra alavancar a carreira do Brandão, ele teve uma certa força do funk, uma certa influência, uma certa ajuda de alguns MCs ali. E ver ele fazendo esse tipo de comentário numa faixa pode soar até como um pouco de ingratidão ou até hipocrisia. Não que ele deva ter algum tipo de dívida de gratidão, sabe? Mas ser ingrato como um todo é plausível de entender o hate que ele tá passando. Vamos por pontos aqui. Eu não vou entrar no mérito se a música é boa, se é ruim, se é se é hypada, se não é, se é do meu estilo favorito ou não. Eu deixo pra você julgar isso aí nos comentários aqui abaixo. Confesso aqui que não é algo que eu costumo consumir com frequência, o estilo de música que ele faz, mas também dá pra entender que é totalmente errado ele sofrer boicote de shows, principalmente por gente que acha que tem poder demais ou tem uma mentalidade de colonizador. Pra quem não tá entendendo muito bem, eu vou contextualizar rapidamente aqui. O Rodrigo GR6, dono de uma das maiores gravadoras de funk aqui do país, né, ele cobrou o Matuê e o Brandão por um posicionamento, começou supostamente aí fazer boicote de show, falando assim que ele não iria cantar em São Paulo enquanto ele não pedisse desculpas, enquanto o Matuê, que é dono da gravadora onde o Brandão faz parte, se pronunciasse e coisas do tipo. Eu entendo que muita gente tenha ficado insatisfeito com essas linhas do Brandão aqui, porque é meio complicado você receber um ataque do nada assim, mas se o Rodrigo GR6 ele tá realmente preocupado em defender a bandeira do funk, por que que nas últimas eleições da prefeitura de São Paulo ele demonstrou apoio ao Ricardo Nunes, que é diametralmente oposto ao que o funk prega ou qualquer tipo de bandeira que o funk venha levantar? Sabendo-se qual o histórico do candidato, sabendo quem é Ricardo Nunes, sabendo o que ele fez, ou melhor, o que deixou de fazer por São Paulo, porque, né, ele tinha até apelido ali de prefeito fantasma, de que não aparecia para praticamente nada. Sabendo de tudo isso, por que ainda assim a gravadora, ou melhor, o dono da gravadora prestou apoio a esse tipo de candidato? E que nem eu disse aqui, que tem as ideias, os ideais e qualquer tipo de proposta contra o funk. De um lado dessa situação, a gente tem o Brandão, que faz parte de uma gravadora, e com mais ou menos ali 2 rimas, 2 linhas, né, 2 pequenas ideias, ele fez artistas com mais de 10 vezes o tamanho dele se doer e vir a público se pronunciar fingindo insatisfação. Do outro lado, a gente tem o dono de uma das maiores gravadoras do país, né, praticamente aí, diretamente promovendo um tipo de boicote a esse artista por causa de 2 linhas. Você entende que tá um pouco desmedida essa situação? Se ele tem mesmo, ou supostamente tem esse poder todo que acha que tem, né, como ele disse aqui, abre aspas, "não vai mais cantar em São Paulo", como ele mesmo disse, fica um tipo de questionamento aqui. Qual o tipo de regra que ele impôs a essas casas de show e falou que o Brandão não ia mais cantar? E essas casas de show, por que que será que não boicotou também a GR6 depois de prestar apoio ao Ricardo Nunes na prefeitura? Até porque toda essa desgraça causada pela gestão do Ricardo Nunes não parece que é algo do interesse do funk. Muito pelo contrário, as comunidades continuam sofrendo com isso, as favelas continuam sofrendo, os moradores e trabalhadores desses lugares continuam sofrendo, e para as pessoas que vêm desse lugar gera muito mais dor e sofrimento, fazendo donos de gravadora, que já são multimilionários, lucrar muito mais ainda com esse tipo de música. Não parece que é algo meio que fabricado? Qualquer tipo de boicote por simplesmente uma expressão artística, uma linha de expressão artística que o Brandão teve aqui, dá para se entender sim que é uma mentalidade de colonizador, onde o artista praticamente não pode desagradar alguns multimilionários ali da cena do funk, do rap, do trap, que seja de qualquer outro estilo musical, que ele pode sofrer boicote com isso e simplesmente sumir da cena, só por se expressar. Algo que está acontecendo, por exemplo, com a lei que recebeu o nome ali, o apelido de Lei Anti-Oruan. O próprio Oruan, inclusive, que se pronunciou nos seus stories, falando assim pro Matuê tirar o Brandão da 30, que ele estava fudendo a empresa. E mais uma vez a gente fica de frente aqui com um suposto boicote. Será que mesmo o Brandão, ele merece ser tirado da empresa simplesmente por uma linha artística? Por ele ter se expressado, mesmo que se expressado mal, que não é o caso que a gente vai debater aqui? Pra mim ainda assim é um tipo de boicote, o mesmo boicote que o Oruan tá sofrendo por se expressar também, caso ele não tenha percebido. De qualquer forma, também é ir contra uma cultura que já é marginalizada. Eu nem tô aqui pra defender artista A ou artista B, eu só quero
que nem eu disse no começo do vídeo, voltar atrás de uma opinião que eu tive, de acordo com os novos desdobramentos que tá tendo esse caso. Não tô aqui para defender o Brandão, né, e muito menos para atacá-lo, a gente tá aqui refletindo sobre o caso, até porque eu nem conheço tanto da história do Brandão assim, e acho que música se responde com música, como fez o MC Brinquedo, que publicou aí uma diss em resposta ao Brandão. Aí talvez a gente começa a discutir aqui sobre diz no meio do rap, do trap e do funk, se qual ficou melhor, qual desenvolveu melhor o tema e tudo mais. O mais engraçado foi o que eu disse aqui, que ele praticamente previu essa situação toda, porque na mesma música ele fala, os artistas têm um ego frágil, quero que se foda, se você não gostou, quero que se foda. E fez muita gente se incomodar com isso, até mesmo quem só praticamente lucra com a dor de quem se expressa. E automaticamente entrando para a história mais uma vez, das vezes que o Nordeste fez o eixo de música Rio-São Paulo se abalar ali, né. Da última vez que a gente viu algo tão relevante quanto foi Suicídio, que o Baco e o Diomedes Chinaski fez, ali em 2016, se eu não me engano, 17 por aí, onde fizeram um ataque a alguns artistas de São Paulo, a cena se doeu, e enfim, revelou novos artistas. E se isso vai servir para revelar outros artistas também que estão no anonimato, acho totalmente válido. E tem um ponto muito imaturo nessa situação toda aqui, porque teve artista, que nem eu falei aqui, se pronunciando com mais de 10 vezes o número de seguidores ou shows, que fala que é o brabo, tem um monte de show aí no mês, tá lotando casas e tudo mais, e simplesmente se ofende com a palavra chato, né? Porque o Brandão falou, o funk tá ficando chato, o trap tá ficando chato, perdão, e ele simplesmente se ofende com isso, não parece tão, sei lá, tão bobo, tão infantil, cara, se ofender com isso? O quão ego de seda esses cara têm pra eu vi gente ameaçando o Brandão de morte, cara, por causa dessas linhas. Sabe, umas coisas sem nexo. Talvez se o Brandão tivesse escrito algo na linha de agressão familiar ali, teria surtido muito menos resposta do que o que ele fez, visando que para alguns MCs agressão familiar é comum, e parece que é meio comum defender esse tipo de pessoa. E desde quando artistas de qualquer outro tipo de região têm que demonstrar subserviência para empresário de São Paulo? Deixa o questionamento aqui, já não basta tudo que alguns artistas já passam, dono de casa de show que não paga o cachê, gravadora que faz contrato onde só beneficia a gravadora e acaba fudendo com o artista. Todas as gambiarra que os cara faz aí pra ferrar com o artista e lucrar em cima do trabalho dele, já não bastava tudo isso, agora ainda tem que demonstrar algum tipo de subserviência para empresário, dono de gravadora de São Paulo. O poder ou o suposto poder e influência que essa gravadora deu para tal candidato e ajudando ali a eleger esse candidato, eu acho que subiu um pouco pra mente. E esse boicote que foi promovido aí praticamente saiu pela culatra, porque não deu certo. Essa semana mesmo o Matuê postou aí um show que ele estava fazendo em São Paulo aqui junto com o Brandão, tem alguns vídeos nas redes sociais aí rolando. O Brandão depois veio a público se expressar sobre o que ele realmente quis dizer nessas linhas, provando mais uma vez que o ego dos caras são totalmente frágil. E até então nada aconteceu e eu espero que nem aconteça. Acredito que esse boicote não vai gerar em nada, né? Não vai gerar muitos cancelamentos de show pro Brandão, muito pelo contrário. Acredito que nesse caso ninguém deve nada pra ninguém. E praticamente é isso, família. Eu deixo aqui o convite pra vocês que quer sair um pouco da bolha desse hype, dessa situação de treta toda. Desse lado aqui, um rap da rapaziada do Paraná muito pesado, mano, que eu trouxe aqui de react aqui no canal, certo? E continuando no Paraná, vocês já ouviram o P-Caos. Eu trouxe aqui também um vídeo que eu achei um dos mais completos do canal até o momento, aqui desse lado, tá ligado? Fazendo uma análise sobre o álbum dele, sobre aquilo que a gente entendeu e aquilo que a gente sentiu ouvindo. Demorou? No mais é isso, muito obrigado por você ter assistido até o final. Firmeza, fui.